A história começa dentro de uma luxuosa sala VIP de parto, onde uma mulher folheia casualmente uma revista, esperando para dar à luz. Mas a paciente se irrita e grita furiosamente com as enfermeiras para se apressarem e tirarem o bebê, tudo isso ainda focado em sua revista. Momentos depois, o som do choro de um bebê enche a sala. Um membro da equipe sai correndo, parabenizando alegremente o avô. Os convidados se reúnem oferecendo seus parabéns ao Sr. Liu, que os agradece graciosamente por sua gentileza. Curioso, ele pergunta a uma das criadas sobre o poradeiro de Chiquen apenas para ouvir que o jovem mestre está ocupado lidando com algo na terra. Sua expressão escurece imediatamente, furioso com a ausência de seu filho e chamando-o de imprestável e inútil. De repente, um grito estranho e penetrante ecoa de dentro da sala de parto, deixando todos assustados e inquietos. O Sr. Liu se levanta rapidamente, ansioso, e exige saber o que está acontecendo lá dentro. Dentro da sala, os olhos da mãe se arregalam em choque quando uma luz ofuscante irrompe. Quando o avô e seus atendentes entram correndo, eles ficam atordoados, paralisados, cheios de crença. A luz deslumbrante está vindo do próprio recém-nascido, seu pequeno corpo envolto em arcos de raio dourado. Para todos os outros é um milagre, mas para o bebê é algo totalmente diferente. Em sua mente, ele sorri pensando que ninguém jamais acreditaria que um simples plebeu como ele renasceria em uma família tão poderosa, despertando com um senso divino. Uma tela do sistema pisca diante de seus olhos, confirmando a ativação de um senso divino do tipo raio já atingindo o poder do nível do mar. O avô mal pode acreditar no que está testemunhando. Seu neto nasce com um poder inato que ele mesmo nunca conseguiu alcançar. Sua bengala escorrega de sua mão enquanto ele grita em espanto sobre esse talento divino incomparável. Dominado pela alegria, ele levanta o recém-nascido para o alto e declara a todos os presentes que o clã Liu deu à luz um prodígio único em uma geração. No entanto, no fundo, o bebê abriga sua própria missão. Ele jura tomar tudo deste clã e garantir que seu chamado pai nunca mais tenha uma chance na vida. Enquanto isso, as criadas sussurram entre si, maravilhadas que o jovem mestre está sorrindo em vez de chorar, um presságio, dizem elas, de um destino extraordinário. O ancião orgulhosamente jura dedicar toda a força do clã para criar esta criança. No entanto, a mente do nosso protagonista, os pensamentos se agitam. Ele reflete sobre os últimos 6 meses desde que foi morto por aquele escória vil, ainda sentindo como se fosse tudo um sonho. Apenas um mês atrás, ele foi morto pelo marido dela e renascido como seu bebê em sua barriga. Ela, que agora é sua mãe, estava bebendo um tônico especial preparado por uma de suas criadas leais. No momento em que o líquido tocou seus lábios, um poderoso brilho dourado começou a irradiar de seu corpo. Por causa disso, ele ganhou um dom extraordinário, uma capacidade de crescimento acelerado e, surpreendentemente, havia tido um nível de mesmice ainda no útero. Ele não pôde deixar de se maravilhar com a vastidão da diferença entre clãs poderosos e plebeus. Pessoas comuns arriscariam suas próprias vidas pela força que ele agora possuía casualmente antes mesmo de nascer, mas essa habilidade o intrigou. Crescimento acelerado. Não havia registros conhecidos de tal habilidade. 2 meses depois, ele se viu no meio de uma perigosa crise de absorção causada pelo embrião original da mãe, mas a sorte o favoreceu. Usando seu crescimento acelerado, ele consumiu o embrião original completamente e absorveu seu poder, ganhando um senso divino inato do tipo raio. Raio, um elemento raro e formidável. O pensamento o emocionou. Ele jurou tirar total proveito dos recursos infinitos de sua família, nutrindo seu próprio corpo e poder até que ele estivesse no auge. 3 meses depois, seu senso divino de raio já havia avançado para um estágio intermediário. Enquanto isso, uma cena totalmente diferente se desenrolava no mundo fora de seu minúsculo santuário. Sapatos de salto alto femininos e roupas íntimas espalhadas enchiam o chão do quarto de sua mãe. Na cama, pés emaranhados e sussurros calorosos enchiam o ar. Sua mãe estava lá com um homem loiro, despreocupada com o fato de estar carregando uma criança. O homem a questionou nervosamente, perguntando se ela não estava com medo. Ela respondeu friamente, dizendo que seu casamento não passava de um acordo político. No entanto, dentro de seu útero, o feto, nosso protagonista, o homem loiro duvidou se a criança era mesmo dele, enquanto a mulher ignorava sua palavra e o incentivava apaixonadamente a continuar. O barulho e o caos de sua mãe e seu amante secreto abalaram a energia do feto. Absorção, frustrando-o profundamente. Em irritação, ele liberou uma explosão de energia que fez sua mãe engasgar, reclamando que a queimava por dentro. No 6º mês, seu poder já havia atingido o pico do nível D e ele passou a entender completamente a constituição única de sua mãe. Um dia, um homem bonito ficou em silêncio, olhando para a barriga da mulher com impaciência nos olhos enquanto se perguntava quando a criança finalmente nasceria. De dentro, o feto abriu os olhos e olhou para o homem com ódio fervente. Sua mente rotulou o homem como nada mais do que um vira-lata sujo. De repente, uma memória de sua vida anterior brilhou diante dele. Ele se lembrou do dia em que foi avisado sobre feras terríveis. Um de seus camaradas, gravemente ferido, havia implorado a ele, chamando de irmão Liu para escapar enquanto ainda podia. O companheiro gritou por ajuda, preso desesperado, mas tudo que o jovem pôde fazer foi ficar parado e observar.
Naquele dia, seu amigo foi dilacerado por uma criatura monstruosa e seus gritos ecoando enquanto a besta o deberava inteiro, enquanto Liu permanecia congelado assistindo a cada movimento. Com um sorriso distorcido, o traidor dá a ordem: alimente a besta e forme o núcleo espiritual. Seus olhos brilham com malícia enquanto ele observa a cena, desfrutando de cada segundo do desespero de sua vítima. Naquele momento, o jovem percebe o pico enorme correndo em sua direção com intenção mortal. Antes que ele possa reagir, seu ex-companheiro crava um galho, um nome direto em seu peito, levantando-no a ser uma gota de misericórdia. Ele olha para a ferida aberta, incapaz de compreender a traição que acabou de sofrer. A risada irrompe da escória, afiada e zombeteira, ecoando no ar enquanto ele se deleita com o momento. Ele zomba, dizendo que é isso que acontece quando os tolos superestimam sua própria força. O jovem é jogado de lado como lixo, seu corpo quebrado. Com a força diminuindo, ele acusa o traidor de usá-lo como nada mais do que isca para alimentar as feras. À medida que a escuridão se aproxima, apenas um pensamento domina: o que acontecerá com suas irmãs mais novas? Memórias voltam correndo, ele se despedindo de uma delas, prometendo que voltaria em breve. Ele se lembra de pegar sua arma e sair para o que parecia ser apenas mais uma missão, deixando para trás 3 meninas inocentes esperando naquela pequena casa. Naquela noite, sob o brilho pálido da lua, as irmãs olhavam pela janela, sussurrando umas para as outras sobre quando seu irmão mais velho finalmente voltaria para casa. De volta ao presente, dentro do útero, o protagonista renascido ferve de raiva. Seu coração queima com um único voto de destruir aquele que o arrancou de sua família. Reunindo sua energia, mesmo como um feto, ele concentra seu poder e lança um soco devastador para o lado de fora. O golpe se conecta atingindo o rosto de seu chamado pai com uma força que ninguém poderia ter esperado. O homem é jogado para trás, caindo no chão em agonia, totalmente atordoado pelo golpe invisível. Depois disso, a mãe arfou de dor quando a criança em sua barriga começou repentinamente a chutar por dentro. Enquanto isso, o pai traiçoeiro anda no chão, agarrando seu rosto, ainda incapaz de compreender o que acabou de acontecer. A mulher geme de frustração, reclamando que a criança já está causando problemas antes mesmo de nascer. Preocupado, o avô ordena rapidamente que a enfermeira verifique o que está acontecendo dentro da sala de parto. A enfermeira hesita por um momento e, em seguida, explica que o talento do jovem mestre é extraordinário, o que fez com que seu desenvolvimento acelerasse muito auxiliar. De repente, ela para no meio da frase, chocada ao perceber que o bebê está prestes a nascer. A mãe, contorcendo-se de dor, grita para que alguém chame a melhor equipe de parto imediatamente. Dentro do útero, o menino lamenta, pensando em como sua vida passada sua força só havia atingido o nível de máximo e Aidin, agora mesmo antes de nascer, ele já está à beira de um avanço. Um mês depois, a família lhe organiza um grande banquete em comemoração ao recém-nascido. Famílias influentes de todo o sul de Shao chegam com presentes extravagantes ansiosas para homenagear o futuro herdeiro do clã. Em meio às festividades, o avô senta-se em silêncio assistindo a uma apresentação de violino com uma criada ao seu lado. Enquanto isso, o protagonista de um mês de idade descansa pacificamente nos braços de outra empregada, completamente calma apesar da celebração barulhenta. Um convidado se adianta felicitando o mestre Liu por seu neto. O ancião acena educadamente, embora seus pensamentos pareçam distantes. Outro convidado se aproxima do pai do menino, oferecendo-lhe parabéns também. Mas o olhar penetrante do bebê se fixa naquele homem, o mesmo homem que o traiu em sua vida passada. A raiva surge dentro do bebê. Esta é a própria pessoa que o arrancou de suas irmãs. Ali mesmo, ele silenciosamente jura vingança. Memórias voltam à tona. O rosto de suas irmãzinhas irradia alegria enquanto se preparam para compartilhar um pequeno bolo de aniversário, seus olhos brilhando de excitação. Em sua vida passada, ele estava ao telefone com o irmão Shen, que estava impaciente e o repreendendo por estar atrasado para uma missão. Ele se desculpou, mas Shen apenas zombou secretamente pensando que o havia contratado só porque boatos afirmavam que ele estava desesperado por dinheiro. Shen o aconselhou a usar melhor seu cérebro e o jovem o agradeceu pela oportunidade de emprego de qualquer maneira. De volta para casa, suas irmãs esperavam ansiosamente que ele voltasse para que pudessem finalmente provar o bolo. Ele se despediu de uma delas, prometendo que só sairia para trabalhar e voltaria logo. Com isso, ele pegou a arma guardada em sua bolsa e saiu, deixando as 3 meninas sozinhas, esperando ansiosamente por seu retorno. Naquela noite, elas se sentaram perto da janela olhando para a lua, sussurrando seu desejo para que seu irmão mais velho seguisse em outro lugar. Em uma floresta sombria, um misterioso portal brilhante cintila. Um homem se aproxima com um cigarro pendurado nos lábios. É o mesmo homem que havia parabenizado o jovem mestre Ji mais cedo no banquete. O próprio jovem mestre Ji, o aparente líder de alguma operação secreta perigosa. Cercado por seus subordinados leais, o jovem mestre Ji pergunta calmamente sobre o progresso de sua missão. Um de seus homens relata rapidamente que eles estão lá dentro há algum tempo e que a besta já deve estar bem alimentada. Agrado, o jovem mestre Ji elogia o velho elogiando quão eficientemente ele trabalha, observando que ele deve ter sido bem criado. Virando-se para a mulher ao lado dele, ele afirma que toda essa viagem foi feita por causa dela.
mas ela apenas zomba, ridicularizando como nada mais do que outro marginal da família agir, desesperado para subir na escala social. Ignorando o insulto, o grupo de traidores segue em direção ao portal brilhante, preparando-se para deixar para trás aquele lugar árido e desolado. Enquanto isso, em outra parte do terreno baldio, um dos companheiros do herói o avisa urgentemente sobre uma besta perigosa nas proximidades. Para sua surpresa, o jovem mestre Ji é informado de que alguém sobreviveu ao massacre anterior, algo que ele não esperava. Ele sorri, mencionando que mais comida será útil para seu remédio. O velho Shin franze a testa, confuso, explicando que todos que encontraram eram apenas soldados de nível D. Como alguém ainda poderia estar vivo? De repente, um barulho ensurdecedor ecoa pela área, atraindo todos os olhos em uma direção. A expressão de seu líder se endurece enquanto ele avaliava a situação. Logo, a fonte da comoção é revelada, uma besta com uma ferida recente na perna, olhando furiosamente para uma figura solitária. Lá está ele, o jovem maltratado exausto, mantendo sua posição por que pode ser sua batalha final. Um dos traidores cautelosamente se adianta, mas o jovem mestre exige saber quem se atreveu a ferir sua besta. Então seus olhos se arregalam em reconhecimento, ele conhece o sobrevivente, Yan diz em choque. O jovem vira a cabeça confuso, chamando o irmão Chen, ainda tentando entender o que está acontecendo. O amigo de Shen pergunta nervosamente se ele trouxe reforços e, em pânico, vários inimigos se dispersam e fogem da cena. De volta à linha do tempo presente, o Benacido cerra seu pequeno punho, prometendo vingar aquela profunda rixa de sangue. Ele estende os braços, fazendo barulhos suaves de bebê para o traidor que agora está na frente dele. O homem congela sem palavras, incapaz de compreender o que a criança quer. O pai do bebê explica orgulhosamente que seu filho quer ser segurado, chamando de a maior honra de sua vida. Com isso, o traidor pega cautelosamente a criança, até agradecendo-lhe pelo que ele chama de uma recompensa inesperada. O pequeno solta um choro fingido, mascarando sua verdadeira intenção. Em um instante, energia de raio amarela irrompe de seu pequeno corpo, chocando o traidor com uma onda de poder. O homem grita de agonia enquanto a eletricidade percorre seu corpo, forçando suas mãos a soltarem sua pegada. O bebê cai com força no chão da mansão, o baque alto atraindo os suspiros das mulheres na festa e interrompendo a música no meio da apresentação. Todos os olhos se voltam para a cena. O avô observa em silêncio sua expressão ilegível, enquanto os pais do bebê ficam congelados, chocados com o que acabou de acontecer. No chão, a criança imediatamente ora alto, mantendo sua fachada inocente e engana todos ao seu redor. O traidor, agora encharcado de suor frio, treme em pânico, percebendo quão mal as coisas deram errado. Aterrorizado com o que acabara de acontecer, o traidor congela de medo. O rosto do avô se contorce de raiva enquanto ele grita, furioso porque alguém se atreveu a deixar cair o precioso ar da família Liu no chão. O covarde imediatamente se joga no chão, rastejando a seus pés. Ele alega desesperadamente que não foi sua culpa, insistindo que o jovem mestre se moveu sozinho. Mas o pai do bebê não acredita em uma palavra. Com um olhar cheio de desprezo, ele dá um chute brutal no peito do homem, chamando de nada além de um cachorro. O impacto faz com que o traidor caia no chão de mármore, gemendo de dor. Rastejando de mãos e joelhos, ele implora por perdão, jurando que nunca machucaria o menino intencionalmente. Como prova de lealdade, ele até oferece seus tesouros para garantir que os ferimentos do jovem mestre sejam tratados. Mas em vez de simpatia, o pai do bebê lhe dá um sorriso frio e zombeteiro, claramente aproveitando sua humilhação. Com um tom gelado, ele ordena que os guardas arrastem o homem para fora e lhe dê uma surra adequada. Pateticamente, o traidor agradece a ele pelo castigo, tremendo enquanto o guarda o vê. Enquanto isso, uma criada levanta cuidadosamente o bebê de volta para seus braços. Escondido contra seu ombro, o protagonista infantil curva seus lábios em um sorriso maligno e satisfeito com quão perfeitamente seu pequeno plano funcionou. O traidor, agora machucado e atordoado, olha confuso, incapaz de compreender como tudo havia saído do controle tão rapidamente. Mas a criança inteligente imediatamente começa a choramingar novamente, corando alto para manter sua perfeita fachada inocente. O velho traidor cambaleia em choque, incapaz de acreditar que a criança voltou a chorar tão facilmente. O avô não perde tempo, ordenando que a criada leve o jovem mestre para dentro e verifique se ele sofreu algum ferimento com a queda. Assim que a criança é levada, o ancião volta seu olhar frio para o filho, criticando duramente. Com o status da família, ele diz não há necessidade de manter vagabundos inúteis por perto. Suas palavras doem profundamente e com um bufo desgenzo, o patriarca sai furioso da festa com a cena vergonhosa. O pai do menino aperta uma taça de vinho com tanta força em seu aperto que ela se estilhaça assim em sua mão nua, com sangue escorrendo de sua palma. Sua raiva transborda quando ele ataca, dando um chute brutal direto no rosto do traidor. Não parando por aí, ele o chuta novamente antes de ordenar que os guardas o arrestem para fora e o deem aos cães da casa. Os apelos de misericórdia do traidor caem em ouvidos surdos enquanto ele é levado como lixo. O anfitrião então calmamente diz aos convidados atordoados para continuarem aproveitando a festa enquanto o bebê planeja silenciosamente como absorver mais poder e ficar mais forte. Um médico é chamado para examinar o bebê, confirmando rapidamente que o corpo da criança é incrivelmente resistente e perfeitamente ileso.
Ouvindo isso, o avô cai na garaiada, comemorando orgulhosamente que seu neto está seguro e forte, mas para o jovem protagonista, há algo muito mais importante do que o orgulho da família encontrar as 3 irmãs que ele deixou para trás em Subiti. Ele sabe que deve crescer rapidamente, rápido o suficiente para se mover sozinho e reivindicar a essência de que precisa. Por enquanto, porém, ele começa a chorar por leite, sinalizando por alimento. O ancião imediatamente ordena que a nora amamente a criança e garanta que ela consuma mais remédios espirituais para melhorar sua saúde. A mãe, exausta e pálida, reclama que ela acabou de alimentá-lo há alguns instantes. Ainda assim, o patriarca não se comove, dizendo-lhe severamente que ela deve suportar essa dificuldade pelo bem do clã e de seu herdeiro. Com visível frustração, ela tira o casaco e pega a criança, preparando-se para alimentá-lo mais uma vez contra sua vontade. Enquanto ela olha para o filho com olhos cansados e vermelhos, ela começa a amamentá-lo. Mas mesmo através de sua fadiga, ela não pode deixar de gemer de dor, reclamando que o pequeno safado está sugando com muita força. Vendo sua nora ficando pálida e fraca, o avô imediatamente ordena que uma sopa tônica seja trazida para sua nutrição. Logo depois, a cena muda para uma fonte termal onde o bebê está tomando banho com sua mãe. Ela suspira de exaustão, reclamando que ele tem se alimentado sem parar e pergunta brincando se ela deve ter lhe devido uma dívida em uma vida passada. 3 meses se passam e o bebê cresceu rapidamente, agora engatinhando por toda a casa com uma velocidade surpreendente. Seu poder já atingiu o nível Si, um ritmo que o surpreende até mesmo. Em sua vida anterior, atingir tal força levou um ano inteiro, avançando do nível de elementar para o intermediário somente depois de sobreviver a perigosas missões de portal e sofrer inúmeras lesões. Mas desta vez, beber o leite de sua mãe o impulsionou do nível C elementar para o intermediário em apenas 3 meses curtos. Durante um jantar em família, o pequeno protagonista engatinha determinadamente em direção à mesa principal. O avô, irritado, repreende a equipe por deixar o ar circular livremente. A empregada rapidamente se desculpa, explicando que o menino engatinha tão rápido que ela não consegue acompanhá-lo. O pai do bebê brinca que seu filho simplesmente quer mais leite, enquanto a mãe parece exausta e reclama que está amamentando sem parar e há 3 meses sem descanso. Mas na mente do bebê, ele está focado. Não há tempo a perder. Ele deve continuar ficando mais forte, não importa o que aconteça. Para choque de todos, o bebê de repente se levanta sozinho, cambaleando, mas firme. O avô e o mordomo olham boquiabertos para essa visão incrível. Então, para sua surpresa, ele começa a andar seus pezinhos dando passos em direção à sua mãe atordoada. Sem aviso, ele pula nela, fazendo-a gritar enquanto ela o repreende, implorando para pelo menos deixá-la fazer uma refeição em paz. A empregada atordoada exclama que o jovem mestre está de pé e andando sozinho, enquanto o mordomo comenta sobre a extraordinária constituição celestial da criança. O avô sorri de orgulho, satisfeito além das palavras pelo rápido desenvolvimento de seu neto. Ele então declara que é hora de seguir a tradição da família, selecionando um servo pessoal para o menino em uma câmara escura. Os preparativos estão em andamento para a seleção. O ancião encarregado pede uma atualização e um guarda relata que restam apenas 2 candidatos. Logo, o protagonista, enhado nos braços de sua mãe, é trazido para uma arena improvisada onde o teste final acontecerá. Ele observa atentamente, mas então congela, seus olhos se arregalando em choque. Entre os candidatos, ele reconhece um deles. Dentro da arena, uma garotinha com cabelos brancos está em uma postura defensiva, sua expressão cheia de medo. Do outro lado, uma garota loira ataca agressivamente, gritando enquanto se prepara para atacar. A mente do bebê corre. O que ela está fazendo aqui? Seu corpo reage instintivamente, brilhando com luz intensa enquanto ele ativa seu poder divino do tipo raio. Em um instante, um raio de energia se espalha, atingindo a lutadora loira. Ela é arremessada para longe, caindo no chão e desmaiada, deixando todos atordoados com a exibição inesperada. A garota de cabelos brancos não perde tempo avançando e arrebatando o pão. Sem hesitar, ela o devora vorazmente, agachada no meio da cela como se o mundo ao seu redor não existisse. Observando de seu berço, o bebê protagonista enge-se em pânico, rezando para que ninguém perceba nada de estranho sobre o que acabou de acontecer. Mas em vez de suspeita, o avô cai em uma gargalhada sincera, declarando que seu neto tem muito mais espírito de luta do Spi. O bebê suspira de alívio, pensando que sua criança definitivamente tem suas vantagens. Os adultos sempre encontram uma maneira de desculpar seu comportamento. O ancião então decide na hora que a garotinha servirá como acompanhante pessoal do jovem mestre. Ele ordena que ela seja limpa e ensinada a etiqueta adequada. A garota, no entanto, não parece se importar com as aparências, ainda comendo ferozmente como se nada mais importasse. Enquanto isso, o bebê sorri alegremente de seu berço, chamando sua nova serva com um sorriso largo. O mordomo dá um passo à frente, explicando os detalhes de seu papel. Ela é uma serva da morte, o que significa que seu único propósito é proteger o jovem mestre a qualquer custo. A garota de cabelos brancos simplesmente acena com a cabeça, aceitando silenciosamente seu novo destino. O mordomo acrescentou que ela precisava seguir o mestre constantemente e treinar em artes marciais enquanto seu mestre dormia.
Logo depois, o mordomo saiu fechando a porta enquanto a garota ficava no quarto do bebê para começar seus novos deveres. O jovem protagonista chama animadamente a ponta para si mesmo com um grande sorriso inocente, mas em vez de mostrar lealdade, ela puxa uma faca, sua expressão se transformando em puro ódio e vingança. O bebê congela em pânico, lutando para falar, mas incapaz de fazer mais do que sons de bebê. A garota sibilou entre os dentes cerrados que ela acabaria com sua vida para vingar a morte de seu irmão mais velho. Com um movimento brusco, ela avança com a faca pronta para atacar o bebê indefeso. Mas em uma demonstração chocante de agilidade, o bebê se esquiva do golpe, saltando para fora do berço e deixando para trás uma imagem na posterior de energia cintilante. Os olhos da garota se arregalam em descrença quando ele de repente reaparece ao seu lado, movendo-se muito mais rápido do que ela jamais imaginou que um recém-nascido pudesse. Enquanto ela recupera sua postura, uma aura verde explode seu corpo e energia áurica girando ao seu redor. O protagonista fica surpreso ao perceber que ela empunha um raro sentido divino do tipo vento. Ela ataca, o vento cortando o ar, mas ele rege instantaneamente, invocando seu poder de raio para se defender. O choque de vento e raio enche a sala com flashes de cor deslumbrantes, as energias colidindo em uma tempestade ofuscante. Por dentro, o bebê cerra os dentes, pensando em como a examinadora usar tanto poder em um corpo tão frágil. De repente, uma ideia surge em sua mente. Em vez de subjugá-la, ele canaliza seu sentido divino do trovão no nível mais baixo possível, formando uma pequena lança de raio. Ela atinge diretamente, enviando uma onda através de seu corpo que a paralisa no local. A garota desaba no chão, seu corpo tremendo enquanto a eletricidade ainda dança em seus nervos. O bebê expira aliviado, embora visivelmente exausto pelo esforço. Enquanto isso, a garota está lá, atordoada, seu corpo ainda se contraindo devido ao choque elétrico. O bebê se aproxima cautelosamente, alcançando a borda afiada da faca. Com intenção deliberada, ele pica seu pequeno dedo, deixando uma única gota de sangue rolar. Usando, ele rapidamente rabisca uma mensagem no chão, orgulhoso de seu raciocínio rápido e capacidade de se comunicar, apesar de suas limitações. A garota de cabelos brancos olha para baixo e encara a mensagem, finalmente entendendo seu significado. O bebê então estica os braços, sinalizando um abraço, esperando mostrar que não quer fazer mal. Mas ela ataca ele de novo. Só então ele se lembra, ela ainda não sabe ler. Desviando-se rapidamente, ele entra em pânico, sabendo que se alguém a vir atacando, o seu destino será selado. Enquanto isso, no corredor, o comerciante caminha pela mansão segurando uma caixa de madeira firmemente em suas mãos. Um flashback passa em sua mente, o homem friamente dizendo a ele que ele só está vivo porque ainda é útil. Grato, mas humilhado, o homem se curvou, agradecendo ao jovem mestre por sua misericórdia e prometendo trabalhar mais. Ele gastou tudo o que possuía para comprar um item raro em leilão, desesperado para ganhar o favor do bebê e salvar sua própria pele. Agora, ao se aproximar do berçário, ele ouve o som da voz do jovem mestre e faz uma pausa, a curiosidade despertando. O que poderia estar acontecendo lá dentro? Abrindo a porta, ele entra chamando o nome do herdeiro da família Liu, mas a cena diante dele o faz congelar. O bebê e a garota estão correndo pela sala, perseguindo um ao outro em caos. Sentindo uma oportunidade, os olhos do protagonista infantil escurecem com um brilho astuto. Um plano se forma instantaneamente. Agarrando a mão da serva no meio do golpe, ele rediciona a faca, canalizando uma onda de raio diretamente em sua testa. O choque faz seu corpo se contrair e ela desaba no tapete inconsciente. Aproveitando o momento, o bebê agarra a faca caindo do ar e, sem hesitar, a mergulha em seu próprio ombro. O sangue espirra enquanto ele completa sua configuração torcida, mas perfeita. O traidor olha em choque, incapaz de compreender o que está vendo, e grita de terror. O bebê então joga a faca ensanguentada diretamente nele. Instintivamente, o homem a pega, olhando horrorizado para a lâmina manchada de sangue agora em sua mão. Em seu choque, ele se atrapalha, derrubando a preciosa caixa de madeira que havia trazido como oferenda. O bebê, sem perder um segundo, respira fundo e solta um alto gemido de partir o coração, desabando dramaticamente em cima da garota inconsciente. No momento em que os outros entram correndo na sala, liderados pelo avô, o traidor está lá parado tremendo, segurando uma faca ensanguentada, a serva de cabelos brancos inconsciente no chão e o bebê chorando de dor. O ancião e seu filho ficam congelados, seus rostos tensos enquanto observam a caótica. O bebê continua seu choro alto, agarrado à serva desmaiada, como se estivesse protegendo. A fúria do avô explode instantaneamente. Ele aponta para o traidor, acusando de usar atacar o herdeiro da família Liu. Em pânico, o homem joga a faca ensanguentada no chão e desesperadamente tenta se defender, insistindo que não é o que parece. Mas o pai do bebê não acredita. Seu punho encontra o rosto do homem, derrubando-o enquanto ele ruge sobre ferir seu filho. Sufocando o pânico, o traidor revela que a garota foi quem atacou e ele só agiu para proteger o bebê. Ainda assim, o bebê continua sua atuação lacrimosa, enquanto o homem acusado sangra e implora, sua voz embargada pelo desespero. Ele jura ao ancião que está dizendo a verdade, mas suas palavras caem no ouvidos surdos. A paciência do pai se esgota novamente, outro soco atinge diretamente a mandíbula do homem, seguido por uma exigência furiosa. Onde está o presente que você trouxe?
Debatendo-se, o comerciante procura freneticamente pela caixa que havia derrubado em meio ao caos. Enquanto isso, o ancião elogiou a garota de cabelos brancos inconsciente por arriscar sua vida para proteger seu neto e ordena que a equipe a leve embora e a deixe descansar. Colocando uma mão pesada no ombro de seu próprio filho, o ancião olha furiosamente, seus olhos carmins ardendo de raiva. Sua voz goteja de desprezo ao dizer que ensinou seu filho a criar cães, mas ele quase perdeu a maior esperança da família por causa de um. Enquanto todos saem da sala, o traidor permanece ajoelhado, tremendo enquanto um suor frio brota em sua testa. O pai do bebê para na porta e lança um último olhar de puro ódio e nojo. Ele chuta o homem no chão cuspindo, te deu uma chance e você ainda ousou me trair. Com um comando brusco, ele ordena que o homem seja arrastado para fora e dado aos cães. Em seu berço, o protagonista infantil finalmente sala aliviado. Seu plano funcionou perfeitamente, mas então seus olhos se voltam para a serva inconsciente, a preocupação cintilando em seu rosto. O mordomo entra anunciando que deve levar a garota para tratamento. O pânico toma conta do bebê enquanto ele se lembra. A mensagem que ele escreveu com sangue ainda está embaixo dela. Ele se joga sobre o corpo dela e balança a cabeça furiosamente tentando impedir o mordomo. Em vez disso, a equipe simplesmente levanta o jovem mestre e o coloca de volta em seu berço com delicadeza. Os olhos do menino se movem nervosamente enquanto ele bate eletrocutar o mordomo com um raio para impedi-lo de ver a mensagem. Mas então uma ideia o atinge e ele olha para a criada formando silenciosamente um plano de apoio. O mordomo levanta a serva, revelando uma inesperada poça de sangue embaixo dela. O bebê congela em choque. Ela não está apenas atuando, ela está realmente machucada. Até o mordomo hesita surpreso com sangue encharcando suas roupas. Confuso, o bebê se pergunta como ela poderia ter se machucado de verdade. Ainda assim, o mordomo a leva para fora da sala e ordena que a bagunça seja limpa imediatamente. Sozinho agora, o menino se recosta em seu berço, liberando uma longa respiração de alívio, embora sua mente permaneça nas perguntas sem resposta. Por enquanto, porém, ele deixa isso de lado. Ele tem coisas mais importantes para fazer. Ele salta do berço, pronto para colocar seu próximo plano em ação. Em outro cômodo, olha o que está sendo preparado para sua mãe, que desfruta de um raro momento de paz enquanto uma das criadas massageia suas costas. A calma não dura muito. Seu relaxamento é destruído pelo som de seu bebê pedindo leite novamente. O pequeno rasteja direto para ela, ganhando um gemido exausto enquanto ela reclama de seu apetite implacável. Ela o embala de qualquer maneira, mas suspira perguntando por quanto tempo ele planeja continuar se alimentando assim. O bebê ignora sua frustração. Ele precisa de força e rápido. Cada gole é um passo mais perto de falar, um passo mais perto de explicar tudo ao seu servo e continuar seu plano de vingança. Uma semana se passa na luxuosa mansão da família Liu e o tempo parece estar passando em um piscar de olhos. No que parece nada, nosso personagem principal agora parece ter 3 anos de idade e finalmente dominou a fala. A pequena serva de cabelos brancos ainda observa com olhos aguçados e desconfiados. Na mente dela, ele ainda é o responsável pelo que aconteceu com seu irmão mais velho. Então, sem nenhum aviso, o menino se vira para ela e calmamente diz algo que abala profundamente ele ao irmão dela. A menina congela no local, todo o seu corpo enrijecendo enquanto seus olhos lentamente se tornam um tom profundo de vermelho. Ele então pergunta suavemente se o bolo que o irmão dela comprou para ela estava gostoso. Essa simples pergunta envia sua mente em espiral para o passado. Ela se lembra de seu irmão chamando ela e suas irmãs para compartilhar um bolo. As 3 garotinhas se iluminaram de excitação no momento em que viram o bolo de aniversário na frente delas. O irmão dela cortou o pedaço para suas irmãs sorrindo calorosamente, mas logo recebeu uma ligação ordenando que se juntasse à sua equipe para uma missão. Uma das irmãs tentou pegar um pedaço mais cedo, apenas para outra impedi-la, insistindo que esperassem até que o irmão delas voltasse. Mais tarde naquela noite, os 3 sentaram-se junto à janela olhando para a lua, esperando que ele voltasse. Naquele momento, seu rosto antigo apareceu no reflexo da lua cheia, misturando-se perfeitamente com os característicos sonhos infantis atuais. Seus olhos se suavizaram, um sorriso gentil se formando enquanto lágrimas começavam a se juntar. Quando ela percebe a verdade, suas emoções a dominam. Lágrimas escorrem pelo seu rosto e ela desaba no chão, soluçando incontrolavelmente. O menino rapidamente cobre sua boca, pedindo que ela fique quieta para que ninguém descubra seu segredo. Suas pequenas mãos tentam abafar seus gritos, mas a emoção é muito forte. Sem hesitar, ela envolve seus braços firmemente em volta dele, segurando como se tivesse medo de que ele desaparecesse. Sua voz treme enquanto ela pergunta se o garotinho diante dela é realmente seu amado irmão. Mas seu pequeno corpo luta sob a pressão de seu aperto e ele solta uma reclamação ofegante. Nesse pequeno corpo, o abraço dela é quase demais para ele suportar. Ela finalmente o solta. Nosso cara balança um pouco, ainda tentando recuperar o fôlego. Assim que a tontura desaparece, seu olhar se endurece ao encontrar os olhos de sua irmã. Ele precisa de respostas. Ele agarra seus ombros e exige saber como ela acabou neste lugar e onde estão suas outras irmãs. Suas perguntas vêm uma após a outra muito rápido para ela acompanhar. Dominada, ela implora para que ele diminua a velocidade.
Eventualmente, os dois se estabilizam, prontos para falar sobre tudo o que aconteceu. Ela começa a explicar. Naquele dia, ele tinha partido para uma missão e nunca mais voltou. Em sua memória, as 3 irmãs famintas se reuniram, seus olhos fixos na lua, desejando silenciosamente que seu irmão voltasse logo. Uma se perguntou por que seu irmão estava demorando tanto. A mais nova até perguntou se talvez ele as tivesse abandonado. Ele nunca tinha ficado tanto tempo antes. Determinada a encontrá-lo, ela decidiu ir procurar. Ela foi até a sede da missão apenas para saber que ele havia desaparecido. Lá, ela viu a esposa de outro caçador confrontando furiosamente um certo homem, chamando-o de traidor, exigindo saber onde estava seu marido. O homem, impaciente e frio, repreendeu-a chamando de louca antes de empurrá-la para o lado. Então outro caçador se adiantou, acusando o homem de entrar no portal com o jovem mestre Liu e os outros. Foi naquele momento que ela percebeu que este homem estava envolvido. O chamado traidor apenas ficou ali com uma expressão entediada, fumando calmamente seu cigarro. Então, sem aviso, invocou seu poder de fogo. Uma bola de fogo flamejante disparou direto para o acusador, que congelou de terror. A chama o atingiu diretamente, envolvendo seu corpo em calor escaldante. Ele caiu no chão derrotado, enquanto todos os outros apenas ficaram parados sem fazer nada. O traidor os avisou para não espalhar boatos sobre o jovem mestre, alegando que a missão era de alto risco. De volta ao presente, seu irmão murmura que o homem teve exatamente o que merecia por traí-los, então a pressiona por notícias sobre as outras garotas. Com isso, sua expressão muda instantaneamente, a preocupação em seus olhos. E então, as lágrimas vêm de novo, mais forte desta vez. Seu irmão olha em choque, completamente atordoado por seu repentino colapso. Entre soluços, ela diz que só queria vingança pelo que aconteceu com ele, mas foi aí que aconteceu. Do nada, uma enchente de demônios jorrou. Um portal se abriu e o caos irrompeu. As pessoas corriam em todas as direções, tentando desesperadamente escapar enquanto a invasão começava. A memória daquela maré demoníaca ainda assombra até o âmago. Ela corre pelas ruas destruídas, com a voz tremenda enquanto chama pelos nomes de suas outras 2 irmãs. Não muito longe, um par de caçadores passa, comentando casualmente sobre o quão feroz tinha sido essa onda de monstros. Ela fica ali sozinha observando as chamas consumirem o que restou da cidade. Tudo ao seu redor não passa de ruínas. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela corre cegamente pelo caos, desviando-se entre paredes quebradas e pias de depus. Suas mãos estão cortadas e sangrando enquanto ela escava os escombros, esperando desesperadamente encontrar suas irmãs. Mas a cada passo, sua esperança desaparece até que ela desaba no chão, gritando seus nomes em desespero. Então sua mente muda, ela se lembra de seu irmão. O pensamento destrói a pouca força que lhe restava e ela desaba completamente, soluçando, imaginando onde ele poderia estar. De volta ao presente, o personagem prensa sua irmã para perto, dizendo-lhe para não chorar, porque desta vez o destino lhes deu outra chance. Seus olhos brilham com uma luz vermelha perigosa enquanto ele jura que um homem chamado Shen será o primeiro a pagar o preço. Em algum lugar profundo, dentro de uma prisão úmida e com cheiro ruim, um corredor estreito é manchado com manchas antigas. Dentro de uma das celas, o traidor anda freneticamente, gritando que é inocente, alegando que estava lá apenas para entregar um presente. Suas palavras são interrompidas quando ele bate contra as grades com os olhos arregalados de horror. Um demônio está bem atrás dele, sua sombra se estendendo pelo chão imundo. O homem cai de joelhos, implorando por sua vida enquanto a criatura se inclina, sua língua grotesca deslizando para fora. Seus pedidos se transformam em um grito de gelar o sangue. Quando o silêncio retorna, o corredor ganhou algumas manchas vermelhas frescas. Com o traidor desaparecido, o personagem principal declara que é hora de desmantelar a família Liu de dentro para fora. Sua irmã, enxugando as últimas lágrimas, acena com a cabeça e diz que seguirá sua liderança, não importa o que. Então, como se de repente se lembrasse de algo importante, ela o levanta do chão. Ela anuncia alegremente que está na hora do banho. Ele grita em protesto, dizendo que é o irmão dela, não um garoto para ser carregado, mas ela apenas sorri, explicando que agora é sua empregada pessoal e isso faz parte de seus deveres diários. Sem lhe dar escolha, ela marcha em direção ao banheiro com ele nos braços, enquanto ele se debate e grita como se sua vida dependesse disso. A cena muda para o banheiro, onde o menino está em um pequeno banquinho, confuso sobre o que está acontecendo, enquanto a garota prepara tudo calmamente como se fosse completamente normal. Ela se aproxima e diz que é hora de lhe tirar a roupa. Ele rapidamente insiste que consegue sozinho, mas ela ignora. Com um sorriso brincalhão, ela tira suas roupas em um movimento rápido. Olhando para baixo, ela provoca sobre como o elefantinho dele é fofo. Depois de ouvir isso, lágrimas brotaram em seus olhos de puro constrangimento e ele sentiu vontade de morrer ali mesmo. Completamente mortificado, ele grita para ela parar de olhar, lembrando-a de que isso não é nada certo. Mas ela simplesmente declara que é agora que cresceu. É a vez dela de lhe dar um banho. O MC olha em choque, exigindo saber o que ela está fazendo enquanto começa a tirar suas próprias roupas. Ele rapidamente cobre os olhos, incapaz de lidar com o constrangimento. Enrolada em uma toalha, ela entra na banheira com ele, deixando-o paralisado em descrença. Enquanto ela o lava, ela começa a falar sobre o sofrimento que as pessoas suportam enquanto os ricos desperdiçam recursos sem se importar. Ao ouvir isso, a expressão do Min se endurece.
Ele diz que justiça é algo que você tem que fazer com as próprias mãos. Sua voz carrega uma firme resolução de mudar a realidade injusta ao seu redor. Momentos depois, ela se oferece para esfregar seu elefantinho também, mandando para um lave antigo. Ele se recusa instantaneamente, mas ela continua mesmo assim, dizendo que como sua empregada pessoal, é seu dever lavá-lo adequadamente. Eles continuam discutindo até que o banho finalmente chega ao fim. Agora deitado no chão como um cadáver, o menino encara o vazio enquanto sua irmã calmamente dobra e guarda suas roupas como se nada tivesse acontecido. Por dentro, ele se sente completamente humilhado, sendo o irmão mais velho e ainda sendo tratado como uma criança indefesa e insuportável. Ela percebe que algo está errado e pergunta diretamente a ele, mas ele vira a cabeça e, ignorando-a, magoada por sua frieza, ela diz que ele nunca agiu tão mal com ela antes. Para evitar prolongar o momento, ele se levanta e diz que não está mais zangado, acrescentando que tem algo importante para perguntar. Ela se alegra imediatamente, dizendo para ele perguntar o que quiser. Ele pergunta se ela despertou uma habilidade de elemento vento. Ela acena com a cabeça, confirmando. Os olhos dele se arregalam. O despertar mais jovem registrado foi aos 12 anos de idade, mas aqui está ela muito mais jovem e sem nenhum treinamento. Ele pergunta como ela conseguiu, mas ela admite que não tem certeza. Ela explica que um painel estranho apareceu, mostrando suas estatísticas e a guiando para despertar seu poder. Ouvir a palavra painel dela o choca. Ele imediatamente se lembra de seu próprio sistema, aquele que exibe suas habilidades de trovão, e se pergunta se o dela é o mesmo. O pensamento passa por sua mente como ela conseguiu um painel e despertou tão jovem. Ela o percebe distraído e pergunta se algo está errado, mas ele ignora. Em vez disso, ele diz a ela que, como ela despertou, ela deve treinar duro para ficar mais forte. Com determinação em seus olhos, ela promete que treinará o máximo que puder. Ele sorri levemente, dando um tapinha na cabeça dela, dizendo que de todas as suas irmãs, ela sempre foi a mais responsável. De repente, uma batida ecoa na porta do quarto deles e os dois congelam. Uma criada entrou no quarto e informou que o jantar estava pronto, acrescentando que o mestre tinha instruído a mãe deles a preparar um pouco de leite para ele. Ela entregou uma mamadeira cheia para a irmã do Messi, que olhou para ela surpresa. Pegando a garrafa em suas mãos, ela olhou para o irmão que já se aproximava com um novo plano em mar. Ele disse a ela que eles precisavam usar todas as vantagens que a família Liu possuía para ficarem mais fortes o mais rápido possível. A garota franziu a testa, dizendo que já estava se esforçando ao máximo no alinhamento, com um sorriso malicioso. Ele disse para ela abrir a boca e prometeu que ela descobriria o segredo para ganhar mais poder. Embora hesitante, a curiosidade falou mais alto e ela fez o que ele pediu. Sem aviso, ele colocou a garrafa entre seus lábios e disse para ela beber. Ela obedeceu, bebendo o leite sob o olhar atento dele. Quase instantaneamente, uma leve aura roxa começou a girar ao redor dela, fazendo com que seus olhos se arregalassem em choque. Ela perguntou por que uma energia tão incrível estava fluindo através dela tão facilmente. O Missy explicou que a constituição especial de sua mãe poderia transformar cristais em uma substância de energia pura, algo que até mesmo o esquadrão de elite tinha dificuldade em obter durante as missões. No entanto, sua mãe poderia produzir essa essência infinitamente, tornando uma fonte viva de força. A revelação deixou sua irmã sem palavras. Ela comentou que nada parecido foi mencionado na academia. A expressão do Missy se endureceu quando ele especulou que as famílias nobres estavam escondendo inúmeros segredos enquanto manipulavam outros para lutar em suas batalhas. Determinado, ele declarou que eles descobriam todas as verdades ocultas. Sua irmã então ofereceu a garrafa a ele, sugerindo que ele bebesse também, mas ele balançou a cabeça dizendo para ela terminar sozinha ou ultrapassar seus limites primeiro. Com isso, ele se virou e se afastou, murmurando que também ia comer, deixando-a continuar bebendo. Quando ele entrou no quarto de sua mãe, as criadas trocaram olhares confusos, imaginando por que ele havia voltado tão cedo. A cena mudou para ele se alimentando diretamente de sua mãe enquanto ela relaxava na piscina da casa. A mulher reclamou que já havia lhe dado tanto leite, mas ele ainda continuava bebendo sem parar. Uma criada rapidamente ordenou que as outras preparassem mais refeições medicinais para Madame. Interiormente, o Missy jurou que o caminho da vingança dele estava começando agora. Ele e sua irmã derrubariam a própria ordem dos céus. O trovão rugiu acima da mansão enquanto ele jurava virar o mundo da família Liu de cabeça para baixo. De volta ao seu quarto, ele rastejou pelo chão com foco inabalável procurando por algo importante. Enquanto isso, a cena muda para uma memória do traidor em pânico total. Ele estava gritando em desespero, alegando que o presente esteve em sua mão há apenas alguns instantes enquanto procurava freneticamente ao redor. Naquele momento, o Missy se agachou, espiando sob um móvel. Lá, ele viu uma pequena caixa que o comerciante deve ter derrubado. Um sorriso malicioso se formou em seu rosto enquanto ele a pegava, certo de que qualquer coisa tão bem guardada tinha que ser valiosa para a família. Ele abriu a tampa e um brilho azul brilhante se espalhou por seu rosto jovem. Dentro repousava um grande cristal azul. Ele murmurou para si mesmo, imaginando se era um cristal de besta mágica. Mas antes que pudesse pensar mais, um painel do sistema apareceu diante de seus olhos, identificando como um raro cristal de habilidade de elemento trovão.
Isso deixou atordoado. Ele nunca soube que habilidades podiam ser absorvidas diretamente em vez de cultivadas cuidadosamente. O sistema explicou calmamente que após derrotar bestas evoluídas, há uma chance de obter tesouros como este. A surpresa do garoto rapidamente se transformou em suspeita ao exigir saber como a voz parecia ler seus pensamentos. Seu coração deu um salto quando a resposta veio. A voz alegou que existia dentro de sua própria consciência. O MC zombou, dizendo que tinha lido inúmeros romances com esse clichê exato. Em sua vida anterior, ele tinha sido um estudante obcecado por jogos e romances online, histórias onde protagonistas com sistemas derrubariam seus destinos e se vingariam de seus inimigos. A raiva surgiu nele quando ele gritou que o sistema era inútil. A voz rebateu lembrando de que sem ele nem estaria aqui reencarnado neste mundo. Isso o fez hesitar. Ele não gostava de admitir, mas a voz tinha razão. Cruzando os braços, ele exigiu saber se tinha alguma conexão com o sistema de sua irmãzinha. A voz negou categoricamente, exortando-o em vez disso a se concentrar e ficar mais forte rapidamente. Aceitando esse conselho, o menino se concentrou na tarefa. Sentado de pernas cruzadas no chão, ele agarrou o cristal com força e começou a absorver sua energia com determinação feroz. Logo, uma energia divina avassaladora percorreu seu pequeno corpo. Momentos depois, ele estendeu a palma da mão e uma lança de raio brilhante se materializou em seu pé. Ele mal podia acreditar. Esta era uma habilidade que normalmente levaria 10 longos anos para dominar. Agora ele está em um instante, sentindo o poder vibrando dentro da arma. Ele ficou curioso sobre seu verdadeiro poder. Sem hesitar, ele arremessou a lança com força total, ansioso para ver a destruição que ela poderia causar. A explosão alta chama a atenção do avô. Ele corre com o mordomo para ver o que aconteceu. Mas em vez de caos, eles são recebidos com uma visão estranha. O pai do menino parado ali de cueca do Bob Esponja discutindo com a mãe do MC sobre o Baru. A cena deixa tanto o avô quanto a irmãzinha do MC completamente atordoados. Eles olham para o buraco enorme na parede da mansão perto do menino, o resultado de sua habilidade recém-desperta. O rosto do avô escurece de raiva ao exigir saber quem causou o dano. O mordomo explica que ouviu o estalo de um raio vindo desta sala, o que só poderia significar uma coisa. No momento em que o avô põe os olhos em seu neto, sua raiva desaparece. Com orgulho, ele levanta o menino no ar, celebrando a chegada de uma habilidade divina dentro da família. Virando-se para a mãe do menino, o avô a elogia por contribuir muito para o futuro da família, enquanto a mãe pensa silenciosamente em escapar da fome interminável de seu filho. Enquanto isso, o pai do menino parece irritado, ainda resmungando por ter sido acordado de seu sono. Isso lhe rende uma repreensão severa do avô, que insiste que ele deveria se orgulhar de ter um filho tão excepcionalmente talentoso. Sem hesitar, o avô anuncia que levará seu neto ao festival anual de caça da família. Ele pergunta ao mordomo se tudo está pronto para o evento, então ri dizendo que a geração mais jovem deve aprender seu verdadeiro valor cedo na vida. Como sempre, o menino pula no peito de sua mãe para mamar, enquanto ele e sua irmã permanecem alheios ao que está sendo tramado. O avô, enquanto isso, caminha por um longo corredor e o avô canaliza sua energia e abre um enorme portão circular diante deles, os anéis de metal, enquanto um vórtice rodopiante de energia roxa brilhante floresce na existência. De pé no limiado portal dimensional, o chefe da família se prepara para conduzi-los para dentro. O MC, olho incrédulo. A família Liu pode criar portais por conta própria? A raiva o agita ao pensar em quantos segredos os poderosos mantêm escondidos enquanto os fracos lutam apenas para sobreviver. Passando pelo portal, eles emergem em uma floresta densa e silenciosa. O avô continua a se gabar de seu neto, enquanto a mãe dele se murmura sobre como ele comer. De repente, o pai do Messi grita um aviso e aponta para o céu. Um rastro de fumaça risca em direção a eles em uma velocidade incrível. Seja o que for, corta as árvores em um borrão. Momentos depois, uma enorme serpente de várias cabeças surge à vista, rasgando violentamente um grupo de caçadores. Um caçador ataca, mas sua arma se estilhaça instantaneamente. Outro levanta um campo de força em defesa desesperada. Quando o MC avista 2 Pitons de nível C e um Rei Piton de nível B no que deveria ter sido uma masmorra simples de nível C, tanto ele quanto sua irmã ficam chocados. Seus olhos se arregalam ainda mais ao reconhecer um dos caçadores lutando contra as Pitons. É a irmã dela, de cabelo ruivo marcante. Antes que eles possam reagir, uma das serpentes avança em direção a ela com uma velocidade aterrorizante. Para choque de todos, a irmã do nosso garoto de alguma forma mantém as mandíbulas enormes da serpente separadas com nada além de suas próprias mãos. Seus músculos tremem sob a pressão e gotas de suor escorrem pelo seu rosto enquanto ela luta para evitar que aqueles dentes de adaga se fechem sobre ela. Mas a pura força da besta é esmagadora, mas de alguma forma a irmã do menino consegue arrancar a cabeça de uma das cabeças do cabra com suas próprias mãos. O líder dos caçadores não perde tempo gritando para que todos saiam da zona mortal. Escudo na mão, ele se aproxima para bloquear o avanço do enorme monstro cobra.
Mas antes que ele possa reagir, um companheiro caçador de repente avança sobre ele por trás. A menina vê e grita no topo de seus pulmões, avisando para ter cuidado. Sua voz corta o caos, mas é tarde demais. O punho do atacante esmaga direto através do escudo, batendo no capitão com força esmagadora. O golpe derruba o escudo de seu alcance, assim como a serpente se levanta para atacar. Então, do nada, uma onda de raio roxo rasga o ar caindo sobre a besta. A fonte é outro caçador, seu olhar fixo no monstro. A fúria explode entre o grupo quando um homem grita com o atacante por atacar seu capitão. Mas o traidor apenas sorri com um brilho perverso em seus olhos e se vira para aquele que falou. Com um movimento rápido e brutal, ele desfere um soco devastador, deixando seu oponente gravemente ferido. Um caçador próximo congela em choque, sua voz tremendo enquanto ele nomeia o atacante Kyun um criminoso condenado do passado. Kyun apenas explode em uma risada selvagem e descontrolada com medo em seus olhos. Ele o segue com um chute violento, enviando o homem ferido direto em direção às mandíbulas abertas da serpente gigante que o engole inteiro. Observando tudo isso com um olhar gelado, nosso jovem protagonista não pode deixar de relembrar o passado. Ele se lembra de Kui-chan jogando um amigo para a morte sem um pingo de excitação. A visão de sangue não espelha aquela memória assustadora. Um por um, seus amigos foram eliminados naquela época. O monstro que eles estavam alimentando com seus próprios camaradas havia se erguido colossal e aterrorizante. E parado ali com um sorriso torto, seu pai havia ordenado que eles continuassem alimentando para que um tesouro pudesse ser formado. Sem hesitar, ele ordenou que Kyun atacasse seu mais jovem. O capanga avançou, pronto para acabar com ele. Mas naquele momento, o garoto do passado despertou seu poder, com um punho flamejando energia ao encarar Kyun de frente. Seus punhos colidiram, a onda de choque se espalhando pelo campo de batalha. Foi naquele confronto que ele percebeu que Kyun era um demônio em forma humana, alguém que sentia prazer em esmagar os outros. Apoiado pela família Liu, ele se tornou um de seus capangas mais perigosos. De volta ao presente, a vida da garota de cabelo vermelho está por um fio, e irmã se vira para o nosso protagonista desesperada, perguntando como eles podem possivelmente salvá-la. Um plano já estava sendo tramado na mente do protagonista. Virando-se, ele começou a se alimentar novamente, o que imediatamente irritou sua mãe. Confusa e frustrada, ela perguntou o que diabos ele estava fazendo. Com a boca cheia de leite, o protagonista de repente fez uma expressão estranha, então cuspiu tudo direto no corpo de sua mãe, deixando-a completamente chocada. Enfurecida e enojada, ela gritou com ele por fazer tanta bagunça e o jogou para o alto sem pensar duas vezes. A confusão rapidamente chamou a atenção do avô do garoto, cujo rosto escureceu de raiva com a cena. Mas antes que a criança pudesse atingir o chão, sua irmã mais velha saltou para frente. Ela o pegou no ar e aterrissou graciosamente, segurando seu irmãozinho cuidadosamente em seus braços. Verificando se ele estava bem, ela perguntou sobre sua condição, mas o garoto simplesmente explicou que seu plano mestre tinha apenas começado. Era tudo para salvar sua outra irmã. Antes que alguém pudesse responder, nosso pai garoto de repente deu um tapa forte no rosto de sua esposa, deixando-a atordoada. Com um tom zombeteiro, ele a repreendeu por ser tão descuidada com o filho deles. Enfurecida, a mulher gritou que nem mesmo seus próprios pais jamais ousaram dar um tapa nela e sua fúria transbordou. Invocando uma arma, ela atacou o marido com intenção assassina. O homem se defendeu com seus próprios poderes, declarando que ela precisava aprender uma lição por sua arrogância. As crianças observavam em silêncio enquanto seus pais se enfrentavam, suas habilidades colidindo violentamente, mas antes que qualquer um dos lados pudesse prevalecer, uma onda de energia explodiu entre eles. O avô apareceu forçando ambos os combatentes a congelar. Ele olhou para eles com autoridade e lembrou à mãe que seu dever era proteger seu filho, não colocá-lo em perigo. Com igual severidade, ele disse a ambos que carregavam o peso da honra de sua família. Suas palavras forçaram o casal a se acalmar. Eles dispensaram suas armas enquanto as crianças observavam ansiosamente à distância. A irmã do protagonista se virou para ele e perguntou o que eles deveriam fazer a seguir. Ele a tranquilizou para não se preocupar porque eles estavam chegando. Naquele momento, a jovem empregada da família captou um som estranho por perto. O mordomo rapidamente informou o avô que havia sentido movimento vindo da floresta. Todos ficaram tensos enquanto uma presença estranha se aproximava. Surgindo da floresta, 3 goblins se revelaram, seus rostos distorcidos cheios de expressões estranhas. De um ponto de vista mais alto, as criaturas foram vistas se aproximando da família, gritando descontroladamente como se estivessem se preparando para a batalha. Mas antes que pudessem atacar, os monstros foram impiedosamente espetados por estacas de madeira que perfuraram seus corpos. O pai do protagonista ficou atordoado, questionando como tais criaturas poderiam estar aqui quando a área supostamente havia sido limpa. O avô repreendeu amargamente: isso é o que acontece quando tudo que você faz é causar problemas em tavernas em vez de estudar adequadamente. Naquele momento, a mãe do garoto começou a brilhar com uma profunda energia púrpura. O protagonista explicou que a essência de leite de sua mãe estava atraindo feras demoníacas, especialmente as mais fortes.
como que para confirmar suas palavras. O som de incontáveis passos de goblin ficou mais perto, apertando os nervos da família. Logo, um enxame de goblins de leite apareceu, liderado por um no pico do rei B. Sem hesitar, uma das criaturas saltou para frente, balançando seu machado com intenção assassina. Mas o avô permaneceu calmo, ordenando que seus subordinados lidassem com os invasores. Instantaneamente, a família desencadeou seus poderes elementais, entrando em confronto contra a horda de monstros em uma batalha feroz. Em meio ao caos, o protagonista sussurrou para sua irmã que era chance deles de escapar. Agarrando firmemente, ela correu em direção a um penhasco próximo. Sem hesitar, ela saltou da borda, caindo rapidamente com seu irmão em seus braços. Naquele momento, seus olhos brilharam intensamente enquanto ela ativava sua habilidade especial. Aproveitando o poder do vento, ela começou a voar pelos céus, carregando seu irmão para longe do perigo. Maravilhado, o protagonista perguntou quando ela havia aprendido a voar. Com um sorriso, ela revelou que era uma recompensa concedida pelo sistema. Chocado, ele a pressionou por detalhes. Ela admitiu alegremente que a tarefa não era nada mais do que dar um banho em seu irmãozinho. Um breve flashback a mostrou completando a missão e recebendo a rara técnica de voo como recompensa. O protagonista só conseguia espumar de descrença. Como uma tarefa tão trivial poderia render uma habilidade tão incrível? Enquanto isso, no campo de batalha, sua irmã ruiva lutava ferozmente contra uma serpente enorme, cortando com sua espada. Mas outra serpente ainda maior surgiu de repente e atingiu os caçadores, quebrando suas defesas em um instante. Com um golpe devastador, ele arremessou uma caçadora pelo ar, quebrando sua guarda completamente. No chão, a mulher gritou desesperadamente para seu capitão, declarando que não podiam continuar lutando assim. O capitão confrontou Shen, exigindo saber por que ele estava atacando seus próprios aliados. Enquanto lambia o sangue de sua mão, o traidor sorriu sombriamente e admitiu que só vivia pelos gritos de suas vítimas. Quando perguntado quem era seu mestre e lembrado de que trair a guilda violava as leis, ele zombou. Para ele, as leis não passavam de correntes para os fracos e regras sem sentido para os plebeus. Sem aviso, ele correu a uma velocidade incrível. Em vez de atacar o capitão, ele atacou uma das caçadoras pelas costas, dominando-a completamente. Implorando para que seu capitão a salvasse, ela suplicou aterrorizada, mas o traidor não mostrou piedade. Ele a jogou direto nas mandíbulas abertas da serpente gigante. Diante dos olhos horrorizados de todos, a besta a devorou inteira. O capitão, atingido pelo desespero, gritou que a missão havia falhado e ordenou que todos recuassem. Paralisada pelo medo, a garota ruiva tremeu, incapaz de desejar olhar da cena horripilante. Consumido pela fúria, o capitão atacou imprudentemente, prometendo acabar com a vida do traidor. Ele lançou um ataque de medo, mas Shen se esquivou sem esforço e contra-atacou com precisão mortal, acertando um golpe direto. Vendo seu líder cair, a jovem o chamou de monstro e tentou atrasá-lo jogando um objeto, mas a pedra não fez nada. Apenas arranjou um pedaço de sua camisa. Zombando deles, o vilão declarou que era um infortúnio encontrá-lo ali, pois nenhum deles sobreviveria. Ele atacou a garota com garras afiadas. Secada por cacos de sua espada quebrada, ela se preparou para a morte. No último segundo, seu capitão se jogou na frente dela, recebendo o golpe fatal em seu lugar. Ele desabou sem vida, e Shen descartou seu corpo, deixando a serpente devorá-lo sem hesitação. A garota gritou em desespero, impotente enquanto a serpente monstruosa consumia seu líder. Um raio roxo crepitou pelo corpo da fera enquanto o traidor fixava o olhar nela. Com palavras arrepiantes, ele disse que era uma pena. Ele queria adicioná-la à sua coleção para transformá-la em um espécime e exibi-la como um troféu. Com a mão manchada de sangue estendida, ele pressionou a palma contra o rosto dela enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Em seus momentos finais de desespero, ela clamou por seu irmão, imaginando onde eles estariam, e então uma espada maciça de raios se materializou. Uma voz poderosa declarou que eles haviam chegado para salvá-la. O traidor girou e conseguiu bloquear o golpe com um braço. Uma onda de choque de energia dourada explodiu contra suas costas, mas ele simplesmente a afastou com um rosnado. Os olhos da garota se arregalaram em choque e, com lábios trêmulos, ela chamou o nome de sua irmã. Naquele momento, o protagonista e sua irmã pousaram firmemente no chão, preparados para a batalha. A garota reconheceu imediatamente sua antiga aparência e o chamou de irmão. Ele garantiu que as explicações viriam depois. Por agora, eles tinham assuntos muito mais urgentes para tratar. Enquanto isso, a ruiva permanecia paralisada, olhando para ele com uma expressão perplexa, silenciosamente se perguntando o que diabos estava acontecendo. Virando o olhar para a serpente, o protagonista rapidamente percebeu que a fera havia passado por uma evolução ao devorar despertos, um fenômeno inédito até agora. Ao mesmo tempo, o vilão traiçoeiro começou a tremer enquanto a energia dourada girava furiosamente ao seu redor. Com um aumento de poder, ele quebrou as restrições que o estavam retendo, libertando-se em um instante. Seus olhos se estreitaram e ele zombou, perguntando se não era o jovem mestre parado diante dele com nada além de sua pequena serva. E assim os três irmãos se viram lado a lado, prontos para enfrentar seu oponente de frente. Confusa, a ruiva exigiu saber como eles sabiam sobre ela e por que haviam trazido a garota mais nova com eles.
mas o vilão ignorou completamente sua pergunta, com a mente já calculando a melhor forma de explorar esse toraço. O protagonista, observando cuidadosamente, percebeu que este não era um bruto sem mente. Seu inimigo era astuto. Com um sorriso sinistro, o homem revelou suas intenções de transformar a serva em um fantoche vazio e entregar o protagonista diretamente ao seu mestre. O campo de batalha testemunhou silenciosamente sua crueldade. Vários caçadores jaziam derrotados, com seus corpos perfurados por armas vermelhas brilhantes pairando no ar. Ficou claro que o vilão empunhava um raro poder de metal, permitindo-lhe forjar ramas de sua própria energia e fundi-las perfeitamente com seu corpo. Os olhos atentos do protagonista estudaram seus níveis de aura e ele imediatamente entendeu a verdade. A lacuna entre sua força e a dos inimigos era vasta, quase intransponível. Mas então uma faísca de determinação brilhou em sua mente. Seus olhos brilharam enquanto ele se virava para suas irmãs, instruindo-as a ouvir atentamente e seguir sua liderança. Do outro lado, o vilão exalava uma energia arrepiante, preparando-se para atacar. Sem aviso, ele avançou com uma velocidade aterrorizante, com garras cortando direto em direção ao protagonista. Suas irmãs pularam para trás instintivamente, dando-lhe espaço. Naquele momento, o protagonista ativou seu despertar divino. Um raio rugiu ao seu redor enquanto uma energia amarela brilhante explodia para fora, seu corpo irradiando um poder esmagador. O protagonista liberou seu poder de raio, movendo-se em velocidade ofuscante para evitar os golpes do vilão. O inimigo congelou por um momento, seus olhos se arregalando. Ele reconheceu a técnica. Era um movimento proibido, que já tinha visto antes. A memória voltou para ele, recordando uma batalha passada onde ele lutou e derrotou alguém que empunhava essa mesma habilidade. Naquele instante, a realização o atingiu. Esta criança diante dele estava conectada ao seu oponente do passado. Caindo na gargalhada, ele se maravilhou com a coincidência inacreditável. Mas o pequeno corpo de criança do protagonista não podia suportar a imensa tensão de tal poder divino. Seus movimentos vacilaram e ele sabia que tinha apenas uma chance restante. Reunindo todas as suas forças, ele gritou os nomes de suas irmãs para sinalizar o plano real. Ouvindo o barulho, o vilão virou a cabeça em direção ao som. Naquele momento, a ruiva apareceu levantando uma pedra maciça sobre a cabeça. Sem hesitação, ela atirou nele com toda a sua força. A rocha gigante caiu, mas o inimigo facilmente esquivou, deixando-a esmagar no chão e estilhaçar violentamente. Então um barulho estranho chamou sua atenção. Uma faixa de energia verde correu rapidamente pelo chão. Alarmado, o vilão mudou para alerta máximo enquanto a energia aumentava. De repente, uma tempestade furiosa de poeira e vento irrompeu diante dele. O redemônio cresceu em um tornado furioso criado pela irmã de cabelo branco com sua habilidade de vento. Mesmo preso na tempestade, o adversário zombou. Isso não passa de truques baratos, ele zombou. Aquela breve distração foi tudo que o protagonista precisava. Concentrando cada grama de seu raio divino, ele forjou uma lança crepitante com energia imparável. Despejando sua força em uma técnica de artes marciais, ele arremessou a arma para frente com tudo o que tinha. O vilão jurou em choque, amaldiçoando a astúcia do garoto enquanto a lança o atingia bem na cabeça. O raio perfurou completamente. A pura força desencadeou uma explosão maciça, deixando um rastro de devastação pela floresta, mas o preço foi alto. O protagonista caiu no chão, seu corpo incapaz de lidar com o recuo. Sua irmã imediatamente o repreendeu, furiosa com sua imprudência, enquanto ambas as garotas pairavam ansiosamente sobre ele, aterrorizadas com sua condição. No entanto, mesmo ferido, o vilão sorriu sombriamente. Ele murmurou que não importava. Ele ainda protegeria o jovem mestre, terminando com as duas garotinhas. Com um sorriso sádico, ele sacou uma lâmina afiada e avançou em velocidade aterrorizante. A serva gritou um aviso e pulou na frente da ruiva, protegendo-a do golpe que se aproximava. O golpe do vilão tingiu com força esmagadora, batendo seu corpo contra uma árvore. Virando os olhos de volta para a ruiva, o homem sorriu. Não se preocupe, a sua vez é próxima. Seus braços se torceram e se transformaram em lâminas brilhantes. Ele as lançou em direção à garota, prendendo com precisão mortal. Inclinando-se para mais perto, ele provocou. Ela seria a isca perfeita para seus planos. Mas antes que o golpe fatal pudesse ser desferido, um raio amarelo crepitou, desviando o ataque no último segundo. Rosnando, o vilão mudou seu alvo de volta para o protagonista caído, levantando uma pequena adaga. Ele avançou para baixo. A arma perfurou profundamente as costas do menino, mandando-o desamparado pelo chão. A irmã de cabelos ruivos assistiu horrorizada, seu coração se estilhaçando enquanto seu irmão era derrubado diante de seus olhos. A garota de cabelos ruivos finalmente se libertou das garras do vilão, pegou seu irmão ferido. O inimigo cerrou o punho, zombando e perguntando por que o menino estava com tanta pressa para encontrar seu fim. Mas o protagonista, fraco e sangrando, conseguiu retrucar que era realmente o vilão quem estava prestes a ser derrotado. Com sangue escorrendo de seu olho, o adversário rugiu de fúria com a insolência naulense.
De repente, uma voz imponente trovejou de cima, chamando de vira-lata ingrato por ousar atacar seu mestre. Era o avô do protagonista descendo do céu, com os olhos brilhando de raiva. De imediato, o vilão percebeu a verdade que a lança de raio anterior não tinha sido apenas um ataque, mas também um sinal inteligente para convocar a família. Sorrindo, o protagonista confirmou que tudo fazia parte de seu plano. Um flashback revelou o que tinha acontecido momentos antes. Quando a família chegou ao local e notou que as crianças estavam desaparecidas, o mordomo informou que o jovem mestre e a serva haviam sumido. O pai resmungou que seu filho já conseguia andar. Nosso avô gritou ordens para seus homens rastreá-los imediatamente. Naquele instante, eles avistaram o rastro brilhante de luz do ataque anterior do protagonista. Sem hesitar, o avô acendeu seu poder de raio e disparou a toda velocidade, correndo direto em direção ao sinal. Agora, chegando ao campo de batalha, o avô avaliou instantaneamente a situação. A confiança do vilão ruiu, o pânico brilhou em seu rosto. Sua única chance era pegar o protagonista como refém. Com velocidade desesperada, ele atacou os irmãos. Mas antes que ele pudesse alcançá-los, a irmã de cabelos ruivos se adiantou, invocando um cajado para proteger seu irmão. Com um golpe vigoroso, ela lançou o vilão para trás, pegando completamente desprevenido. Atordado, o homem olhou para ela com raiva fervente. Então, do nada, o pai do protagonista apareceu, sua fúria direcionada ao traidor. Ele cuspiu que o vilão era inútil, um completo fracasso. Sem hesitar, ele lançou um ataque devastador. O vilão lutou para fugir, gritando que nada disso era culpa dele. Mas antes que ele pudesse escapar, uma das bestas massivas da floresta o encurralou. Sem espaço para correr, a criatura o atacou sem piedade e não lhe deu chance de sobreviver. No entanto, a batalha estava longe de terminar. A colossal serpente começou a mutar, transformando-se em uma monstruosidade dourada radiante. O mordomo correu para o lado das crianças, verificando o protagonista e garantindo aos outros que ele ainda estava vivo, apesar de seus ferimentos. O avô elogiou as meninas por sua coragem e declarou que a serpente havia amadurecido no momento perfeito para que elas reivindicassem seu raro tesouro. Mas naquele instante, a percepção o atingiu. Essas famílias nobres estavam deliberadamente usando civis inocentes como bucha de canhão, sacrificando-os para evoluir essas bestas aterrorizantes. Resolutos, seu avô e seu filho se prepararam para enfrentar a serpente dourada. Seu confronto desencadeou uma explosão cataclísmica de energia carmesim rasgando a floresta em uma explosão ensurdecedora. De dentro da fumaça, duas figuras sombrias emergiram enquanto as crianças se aglomeravam a uma distância segura, observando com olhos arregalados e medrosos. Logo depois disso, o avô e o pai dão um passo à frente com o tesouro da poderosa besta dourada que acabaram de derrotar. O velho sorri comentando que a colheita de hoje se revelou muito mais rica do que ele jamais imaginou. Sem perder tempo, ele ordena que o mordomo escolte as duas meninas e colete os materiais restantes para o armazém. Em sua mente, o ancião trapaceiro já está tramando, misturando restos inúteis com itens decentes para vender barato para caçadores comuns, enquanto mantém os tesouros de alta qualidade de lado para sangrar os esquadrões de elite com preços exorbitantes. Ele então passa o saco de veneno para seu filho, dizendo-lhe para usá-lo como moeda de troca para forjar novas conexões poderosas. O pai aceita com um sorriso malicioso estampado em seu rosto. Em seguida, o avô entrega o chifre de serpente de prata, instruindo que seja enviado para a casa de leilões, enquanto declara que as escamas serão transformadas em tesouros protetores para seu amado neto. Ouvindo tudo isso, o jovem protagonista só consegue olhar confuso, incapaz de compreender a maneira distorcida como sua família lida com as coisas. O mordomo se curva profundamente, prometendo cumprir os comandos de seu mestre sem falhar, mas então o pai do menino intervém, pedindo ao pai que lhe entregue a essência do rei cobra. O velho faz uma careta de aborrecimento, murmurando que seu filho já tem uma esposa excelente capaz de lhe fornecer uma essência poderosa e ilimitada. Naquele exato momento, a mãe do protagonista se aproxima pensando: não sou nada mais do que uma ferramenta para eles? Por trás, o protagonista e suas irmãs observam silenciosamente a cena tensa se desenrolar. Os olhos do pai se arregalam em choque antes que seu olhar se abaixe, demorando-se na essência de sua esposa. Sua expressão se contorce de raiva, seus pensamentos crescendo: ela nunca vai me entregar isso facilmente. Então seus olhos se movem em direção ao seu filho. Para encontrar o olhar afiado do protagonista, como se declarasse sem palavras: eu nunca vou compartilhar meu combinete com ninguém. Então, sem hesitar, o avô joga a essência de cobra em direção ao mordomo. Pegando sem esforço, o mordomo fica maravilhado com o poder avassalador que irradia da esfera. Chefe da família afirma calmamente que o filho mais velho de seu mordomo está atualmente evoluindo e essa essência será útil para ele. Caindo de joelhos, o leal servo agradece ao seu mestre com reverência, prometendo devoção eterna ao clã. Dias depois, a cena muda para a mansão Grão-Lucon sob o céu estrelado. No interior, o jovem protagonista está sentado em seu quarto segurando um pingente misterioso. Uma de suas irmãs entra e informa que Shun agora também foi designada como sua empregada. Quase em fila, as duas garotas aparecem diante dele em uniformes de empregada impecáveis, sorrindo calorosamente para seu irmão.
Olhando de volta para o pingente, um pronto sistema pisca diante de seus olhos, confirmando que ele recebeu um tesouro defensivo de classificação A. Percebendo sua expressão, uma das garotas pergunta com preocupação se algo está errado. Mas antes que ela possa insistir, os olhos do menino brilham com relâmpagos. Canalizando sua habilidade, ele libera uma onda de energia amarela direto no pingente. Uma explosão brilhante irrompe de seu quarto, disparando pela janela para o céu noturno. Ambas as irmãs ficam boquiabertas em descrença, atordoadas pela pura força que seu irmão acabou de exibir, e ainda assim, quando o brilho desaparece, o pingente permanece intocado, sem um único arranhão. O menino aperta em sua mão, perdido em pensamentos. Este pequeno teste prova o que ele suspeitava desde o início, que as bestes podem evoluir devorando humanos despertos. Isso também confirma a verdade. As famílias nobres usam deliberadamente pessoas comuns como isca, explorando-as para coletar recursos raros e equipamentos exclusivos, enquanto fingem ser seus protetores. As próprias decisões ensinadas na academia não passam de mentiras. Furioso com essa hipocrisia, o protagonista cerra os punhos, com os olhos queimando de determinação. As duas irmãs olham para o irmão mais novo e perguntam se a informação é realmente tão importante. Sério, o protagonista explica que só agora começou a perceber o quão perigosa a ignorância pode ser. Segurando suavemente o rosto de sua irmã, ele diz a elas que a partir deste ponto elas devem confiar na influência da família Liu para coletar informações. Com expressões resolutas, ambas as meninas assentem e concordam em seguir sua liderança. Momentos depois ele muda a conversa e pergunta a On por que ela estava viajando com aquele tal time divino. Ela hesita, incapaz de responder imediatamente. A outra irmã insiste ainda mais, expressando sua própria pergunta porque o poder de Xuan é tão incomumente forte. A garota de cabelo vermelho fica em silêncio, incapaz de responder, enquanto a mais jovem apenas olha para ela com intensidade inabalável. O protagonista então menciona outro nome, Sansa. Ao ouvir isso, Xuan congela todo o seu corpo tenso. Lágrimas brotam em seus olhos e ela se esforça para explicar o que aconteceu com sua irmã desaparecida. Dominada pela dor, ela desaba no chão, soluçando incontrolavelmente. Antes que seus gritos chamem a atenção, o menino rapidamente cobre sua boca e adverte para ficar quieta. Assim que ela se acalma um pouco, ela se senta na beira da cama, ainda tremendo, e começa a recontar a dolorosa memória. Ela explica que, no dia em que sua irmã desapareceu, ela tinha saído em busca de seu irmão e nunca mais voltou. A cena muda para um flashback. A pequena Xuan senta-se sozinha, olhando ansiosamente para um pedaço de bolo, sua mão alcançando de uma cereja no topo. Seus olhos tristes refletem o quanto ela sente falta de seus irmãos, esperando que eles voltem para casa. Finalmente, ela decide ir procurá-los sozinha. Ela vagueia pela casa escura e vazia, chamando suavemente o nome de Sanson. O medo se instala enquanto ela corre por um corredor sombrio, implorando para que sua irmã mais nova pare de se esconder e saia. De volta ao presente, o protagonista fica chocado ao ouvir que Sanson realmente fugiu de casa. Xuan continua explicando que do telhado ela testemunhou algo aterrorizante. A maré de férias não era um desastre natural, mas obra de uma pessoa maliciosa. Sua memória mostra correndo freneticamente pelos telhados, chamando desesperadamente o nome de Sanson. Em um ponto, ela bate em uma porta trancada, implorando para que sua irmãzinha escape rapidamente. Mas então seu rosto se contorce em puro terror quando ela olha para o lado, percebendo que não está sozinha. Lá no telhado, Xuan vislumbrou uma figura estranha parada sob a lua cheia. O rosto do homem estava envolto em escuridão, mas seus penetrantes olhos vermelhos brilhavam ameaçadoramente. Levantando um cajado que irradiava poder, Rio bateu com força no chão. Em um instante, uma enorme onda de energia se propagou para fora. Um gigantesco círculo mágico carmesim apareceu sob ele, seu brilho misterioso iluminando a noite. De seu núcleo, um feixe brilhante de luz vermelha disparou para o céu, abrindo uma fenda nos céus. O que emergiu foi aterrorizante, um colossal olho reptiliano olhando para baixo através do portal. Xuan congelou de terror enquanto o redemoinho vermelho se expandia e de suas profundezas jorrava onda após onda de feras demoniar. Sua memória mostra a parada impotente enquanto criaturas monstruosas invadem a cidade, destruindo tudo à vista. Entre eles estava um lobo demônio selvagem que começou a caçá-la. Justamente quando a fuga parecia impossível, um painel brilhante apareceu diante de seus olhos. O sistema havia escolhido. Ele declarou que ela havia despertado uma habilidade divina de cultivo corporal. Seguindo sua orientação, ela deu um salto desesperado, voando pelos telhados de uma maneira que nunca havia feito antes. Aquele salto salvou sua vida. De volta ao presente, Xuan explica como ela correu sem parar até finalmente encontrar a equipe de subjugação que a acolheu. Ouvindo sua história, o protagonista fica sem palavras, outro sistema, outro despertar milagroso. Ivy sugere que se cada uma delas recebeu um sistema, então talvez Sanson também. E se isso for verdade, ela ainda pode estar viva em algum lugar. O menino acena com a cabeça, declarando que eles usarão a influência da família Liu para procurar qualquer vestígio de sua irmã desaparecida. Naquele momento, Xuan admite hesitantemente que recebeu uma nova tarefa de seu sistema e veio com uma recompensa. Sem aviso, ela levanta seu irmão em seus braços. Os olhos do protagonista se arregalam em pânico, instantaneamente lembrando-se do que aconteceu da última vez. Suas irmãs, no entanto, estão encantadas.
Rindo enquanto saem correndo, elas explicam a nova missão do sistema dar um banho em seu irmão mais novo. Depois disso, as duas irmãs arrastaram o protagonista para a área de lavagem para um baile e Irmã de Cabelo Vermelho o levantou no ar, provocando que era assim que o elefantinho parecia, enquanto o pobre menino gritava de vergonha. De lado, Irmã de Cabelo Branco não conseguia parar de rir da cena, mas então a ruiva de repente tem uma ideia travessa para impedir que seu irmão protestasse mais. Com um sorriso malicioso, ela cutucou seu elefante, uma forte pontada de dor percorreu o corpo do protagonista, deixando-o sem palavras e humilhado. Momentos depois, ele se sentou na banheira, carrancudo e chorando por dentro enquanto as irmãs o lavavam cuidadosamente, sorrindo o tempo. Logo, elas se juntaram a ele na banheira, espirrando e brincando com a água enquanto ele relaxava lentamente. Após o banho, as irmãs o abraçaram apertado, elogiando o bom menino que ele havia sido. Mas o protagonista retrucou, resmungando que elas tinham mudado. De repente, a irmã de cabelo vermelho congelou no lugar, sua expressão alegre desaparecendo e sendo substituída por uma de puro pavor. O protagonista imediatamente notou sua reação e perguntou ansiosamente o que havia de errado. Com um dedo trêmulo, ela apontou para frente, sua voz tremendo ao revelar que a maré de feras tinha sido causada por aquele homem. A revelação deixou o protagonista e sua outra irmã pasmos. Enquanto isso, em outra parte da mansão, o mordomo caminhava ao lado de um homem severo com uma cicatriz no rosto. A câmera amplia para mostrar seu olhar frio e intimidador. Em um flashback, a garota de cabelo vermelho se lembrou de ter visto o mesmo homem em um telhado na noite em que a maré de feras começou. Em sua memória, ele levantou seu cajado, conjurou um enorme círculo mágico brilhante e rasgou o céu. Dessa fenda emergiu um olho reptiliano gigante que a encheu de terror. Voltando ao presente, o protagonista declarou ousadamente que era filho do futuro chefe da família, dizendo às suas irmãs para não entrarem em pânico. Com isso, os três continuaram pelo corredor. Enquanto os dois homens passavam por eles, o protagonista olhou com forte suspeita. Sua irmã de cabelo vermelho, no entanto, tremia de medo, incapaz de esconder sua reação. O homem com a cicatriz notou seu desconforto, mas não disse nada. Forçando sorrisos nervosos, as irmãs cumprimentaram o mordomo educadamente. O mordomo então se curvou respeitosamente ao protagonista, dirigindo-se a ele como o jovem mestre Wun. A expressão do garoto endureceu enquanto ele observava silenciosamente os dois homens caminharem mais pelo corredor. Logo, eles alcançaram uma pesada porta de madeira. O mordomo anunciou que Joe King havia retornado para se encontrar com o mestre da casa. Percebendo que era a câmara de reunião, o protagonista decidiu ouvir escondido. Sua irmã expressou preocupação em voz alta de que pudessem ser pegos, mas ele a tranquilizou com calma e confiança, insinuando que já tinham um plano. Com silenciosa determinação, os irmãos se aproximaram da porta, prontos para escutar. O protagonista de repente abre a porta, invadindo a sala de reunião com suas irmãs logo atrás dele. Suas irmãs gritam que ele não tem permissão para entrar, mas já é tarde demais. Lá dentro, seu avô se senta calmamente em sua mesa com o mormo e o homem com o rosto cicatrizado em frente a ele. Todos os três viram suas cabeças surpresos com a intrusão inesperada. As irmãs imediatamente se curvam e pedem desculpas, explicando nervosamente que tentaram impedir o jovem mestre, mas não conseguiram impedi-lo. O menino, no entanto, não presta atenção às suas palavras. Em vez disso, ele corre direto para a mesa com os braços bem abertos, chamando por seu avô. Sorrindo calorosamente, o chefe da família lhe acena com a mão, dispensando as meninas da sala e convida seu neto. Puxando o menino para o seu colo, ele começa a falar orgulhosamente sobre a força e influência de sua família. Sua expressão então se torna séria quando ele pergunta sobre as recentes marés de feras. O mordomo e o homem com cicatrizes ficam em atenção, ouvindo atentamente. O homem com cicatrizes relata que novos aglomerados de feras já foram localizados e podem atacar a qualquer momento. Ouvindo isso, o rosto do protagonista se contorce de raiva. Naquele instante, ele percebe que a academia tem enganado a dos mentindo sobre as marés sendo desastres naturais enquanto envia estudantes direto para perigos que ameaçam a vida. Um flashback passa em sua mente de um professor afirmando que as marés de feras são ocorrências naturais e insistindo que os espertos existem para proteger os fracos. Voltando à reunião, o mordomo anuncia que já providenciou para que a guilda publique missões bem remuneradas. A promessa de ricas recompensas atrairá inúmeras equipes direto para a armadilha. O avô elogia, lembrando a todos que a família do mordomo serviu lealmente à família Liu por 3 gerações. Com um aceno de cabeça satisfeito, ele acrescenta que está muito satisfeito com seu serviço. Naquele momento, o mordomo faz um sinal discreto para o homem com o rosto marcado que instantaneamente entende. Caindo de joelhos, o homem jura sua lealdade, declarando ser uma honra trabalhar para a família Liu. O mordomo então expressa gratidão pela generosidade do mestre, agradecendo-lhe pelo presente que permitiu que seu filho atingisse o pico do nível B. O chefe da família sorri, ordenando que ambos os homens avancem com o plano da maré de feras exatamente como combinado. O homem com cicatrizes permanece ajoelhado, aceitando o comando sem hesitação. Mas o avô não para por aí. Ele também ordena que os preparativos para equipamentos caros e entretenimento luxuoso sejam preparados para os sobreviventes.
Um flashback mostra uma versão mais jovem do chefe da família relaxando em uma fonte termal criada por mulheres, enquanto uma empregada observa secretamente das sombras. Curvando-se profundamente, o mordomo aceita todos os comandos com Mans sem questionar. Quando a noite cai, a grande mansão da família Lobo brilha sobre o luar. De volta ao seu quarto particular, o protagonista explica o esquema cruel da família para suas irmãs. Ele revela como a família Lomo manipula as marés de feras, abrindo portais, usando pessoas comuns como Isca e enviando despertos para lutar. Ao fazer isso, eles coletam montanhas de recursos valiosos para si mesmos. Sua irmã, horrorizada, exige saber como eles podem ser tão cruéis, perguntando se essas pessoas não são consideradas humanas. Com um olhar sombrio, o protagonista responde que, aos olhos dos nobres, eles próprios são os únicos verdadeiros humanos. Todo mundo mais, nada mais que gado. Irmã de cabelo vermelho sugere expor o esquema da família Liu a todos, mas o protagonista rapidamente rejeita essa ideia. Ele explica que, mesmo que contassem a verdade, ninguém acreditaria neles. Essa resposta deixa ambas as garotas inquietas, e elas se viram para seu irmão mais novo perguntando o que deveriam fazer em vez disso. Com um olhar determinado, o garoto declara que eles vão esmalhar os lacaios da família Liu e acabar com as marés de feras. Ele faz um sinal para que suas irmãs se aproximem e as duas se inclinam enquanto ele começa a sussurrar. O protagonista apresenta cuidadosamente seu plano enquanto eles ouvem com toda atenção. Depois de explicar tudo, ele pergunta se elas entenderam. As meninas assentem, mas suas expressões ainda estão tensas enquanto questionam se realmente podem superar inimigos tão poderosos. Confiante, o protagonista lembra que eles ainda têm 3 semanas para se preparar. O plano começará no final do mês. Levantando sua mamadeira, ele insiste que eles precisarão ficar mais fortes antes disso. Sua irmã olha para ele, confusa sobre o que ele quer dizer, mas naquele momento, ele e a garota de cabelo branco trocam um olhar significativo. Sem hesitação, ele coloca a mamadeira na boca da ruiva, pegando-a completamente desprevenida. Ela engole o leite e, instantaneamente, seus olhos se arregalam ao sentir seu poder aumentar sem nenhum treinamento. O protagonista sorri e sai correndo dizendo que vai comer alguma coisa também. Enquanto as irmãs terminam o resto do leite, sua mãe é vista meditando pacificamente até que seu filho de repente invade. Com um suspiro exasperado, Lala o repreende, chamando de pirralho ganancioso cujo apetite parece nunca ter fim. 3 semanas depois, o protagonista estuda uma tela de sistema brilhante e, manejando se ele atingiu seu limite, uma nova notificação aparece informando sobre uma nova habilidade. Ele murmura em descrença, questionando se está prestes a se transformar em um hospedeiro. Por um momento, ele até considera se recuperar sua força significaria passar por mais 9 meses no útero. Mas então ele percebe que esta nova habilidade não é apenas sobre sobrevivência, também pode ser usada como uma arma mortal. O sistema mostra uma ilustração revelando como a técnica pode ser desencadeada diretamente contra os seus inimigos. Então a porta range e, de repente, ambas as irmãs entram, suas expressões afiadas e determinadas, prontas para começar o plano.